o GPT ela tem justamente esse problema. Quando você aumenta muito o número de parâmetros, no caso de 175 bilhões para 100 trilhões, ele não vai melhorar a capacidade do GPT de lidar com questões inéditas, que ele nunca foi questionado antes, ou com questões inovadoras. Ele só vai melhorar a aderência aos dados que ele foi treinado. Entendi. Então, na verdade, inclusive em muitos aspectos, o 4 ele é pior que o 3 e o 3,5 em alguns aspectos. Embora ele seja melhor porque ele tem uma quantidade... Ele foi treinado no banco de dados maior, né? E ele tem, por ter mais parâmetros, ele vai ter uma aderência maior aos dados que ele foi treinado. Mas a heurística dele parece que foi também aprimorada, mas pouca coisa. A principal vantagem que teria se ele aprimorasse a heurística é justamente a capacidade dele entender o que está no texto, né? Muitas coisas ele entende muito bem. Por exemplo, eu perguntei para o GPT, na época logo que saiu o 3.5, no final de 2022, eu perguntei quanto tempo levaria para um Bugatti Chiron ir da Terra até a Lua. Ele falou que não seria possível ir da Terra até a Lua, porque ele se desloca por uma pista e tal. Sim. Quer dizer, ele demonstrou que ele tinha um entendimento, mais ou menos, do que estava acontecendo ali. Então não deu para enganar ele. Eu fiz vários testes para tentar enganar o GPT, para ver onde ele caía e onde ele não caía. Algumas coisas muito primárias ele caía, outras sofisticadas ele conseguia entender bem. No geral, ele entende muito bem quase tudo. Assim. Eu acho que o GPT é bastante surpreendente. A gente perguntava se o Palmeiras tinha Mundial, às vezes ele achava que tinha, então tava bem primitivo. Agora parece que já corrigiram isso daí. Pois é. O GPT, eu acho que e tem outra coisa, que os próprios programadores do GPT, eles limitam, ele é meio que politicamente correto, né? Eles obrigam ele a ser politicamente correto. Tem aquele jailbreak, né, que você coloca um comando no começo, ele sai da jaula, ele fala outras... Já testou essas? Não testamos ainda, mas já ouvi falar. Você coloca o jailbreak, ele sai da jaula, você consegue conversar com ele. Mais livremente. Ele dá opiniões, mas sem ser podado pelo que o... Vira um 3/8. Aliás, o 3/8, na sua opinião, é um cara inteligente ou não? Inclusive ele foi convidado lá para o Immortal Society, ele é um dos membros mais recentes da Immortal Society, é o 3/8. Né? Além de muito inteligente, ele tem vários atributos que eu acho interessantes. Né? Ele é uma pessoa que eu acho muito idealista. Ele tem opiniões muito criativas e nisso, muitas vezes, ele tem opiniões que são exóticas. Né? Total. É meio que normal isso. Uma pessoa muito criativa, ela vai ter opiniões. Muitas delas vão revolucionar para melhor algumas opiniões e outras vão cair meio que numa coisa muito assim impactante. As pessoas vão ter uma certa rejeição. Uma grande parte da população vai ter rejeição. Quando ele fala, por exemplo, que mulher não pode trabalhar, né, que mulher não pode estudar, essas coisas. Mas quando você começa a entender, a se aprofundar na argumentação dele, você pode perceber que mesmo que talvez ele esteja errado, mas ele tem um embasamento muito interessante por trás. Né? Aí ele cita aquele exemplo da experiência com ratos, né, para combater o feminismo, que as ratas que tiveram acesso a recursos sem que os machos tivessem que levar os recursos para elas, que elas depois pararam de procriar e foi decaindo a população. Não sei se ele chegou a comentar com você. Comentou. Mas o QI dele é alto em relação ao seu? Como que é? É parelho? Ele tem um QI bastante alto. Ele fez já testes de QI, ele fez 2 vezes. Ele tinha feito antes de me conhecer, ele já tinha feito. E depois parece que ele fez novamente outro teste. Né? Deu quanto? E eu acho que esse pessoal, não sei se eu posso falar. Eu posso dizer, não, eu não sei se eu posso falar, não sei se ele deixa que eu fale. Né? Ele já falou, né? Ele falou que eu posso falar? Não, ele já falou em alguns lugares, eu só não sei qual é o número, né? Eu posso falar? Pode. Bom, ele é membro da Immortal Society, ele tem acima de 164, né? Tá. Então ele tem acima de 164. O seu é de quanto? Então, um dos problemas meu é que é justamente difícil de determinar com precisão, porque o teste que eu fiz na infância deu 233. Tá. Só que não dá para confiar num teste de infância. Claro, né? você não fez mais. Pode ter uma evolução fiz com 15 anos também. E fiz depois, em idade adulta, eu fiz mais alguns. E também, o principal critério, por exemplo, o Baron Ontra, que é presidente da Power Society, que é uma sociedade para pessoas que acima de 180, ele estimou meu QI em mais de 200. Não um número específico, né, mas acima de 200. O próprio QI dele era 203, ele falou que o meu era um pouco maior que o dele, ele achava que o meu era um pouco maior que o dele. O Alexandre Prata Maluf, que ele foi membro de 3 sociedades com QI acima de 180, que são a Power Society, a Olympic Society e a Sigma 5. O Alexandre Maluf estimou meu QI semelhante ao da Merlin 470. Né? A Merlin 470 teve 228, ela foi registrada no Guinness Book de 1990 como tendo o QI mais alto do mundo, né? A Merlin 470. E teve uma enquete em 2018, que inclusive eu estava afastado da Sociedade de Delta QI na época, e teve um grupo que tem mais de 1.100 participantes de vários países, e eles fizeram uma enquete para apontar as 5 pessoas mais inteligentes vivas. E o segundo mais votado acabei sendo eu. Teve uma pessoa da Suécia, que é o Rasmus Waldner, que ele me indicou, e recebi rapidamente uma votação. Tem só 5 brasileiros lá e só um deles que votou em mim. Fiquei até chateado, porque 4 brasileiros não votaram em mim, né?
E eu mesmo assim acabei ficando em segundo, o segundo mais votado nesse grupo. Então, assim, é difícil determinar com precisão. Claro. Mas assim, razoavelmente alto, acima de 200 provavelmente, né?